E hoje nós começamos as entrevistas com os candidatos a deputado federal aqui por Botucatu. E o nosso convidado hoje é eu ia falar o deputado Milton Monte por força do hábito, Milton Monte, candidato a deputado federal pelo PSD. Milton, muito obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Júnior. Bom dia, Anderson. É um prazer estar aqui com vocês na Criativa mais uma vez, né? Como todos os anos de eleição. De eleição sempre... e também fora dela, fora né? Dela, fora dela. A gente deixa aqui um espaço de 25 minutos para entrevista para cada candidato. Candidato, o senhor me corrige se me falhar a memória, tá? O senhor foi eleito deputado estadual em 90, em 94. Sim. Foi eleito deputado federal em 98, em 2002, em 2006, em 2010, em 2014 e em 2018 o senhor teve o primeiro revés político, desde que o senhor foi eleito prefeito aos 21 anos, Sim. No comecinho da década de 80. O que te motiva a novamente disputar e achar que esse ano vai ser diferente de 2018? Bom, bom dia aos ouvintes do Bom Dia Criativo. Eu não errei, né? Na cronologia, né? Não, está certíssimo. Eu comecei como prefeito, 2 mandatos como deputado estadual, 5 mandatos como deputado federal, e na eleição passada nós tivemos uma eleição bastante atípica. Veja a votação das pessoas, né? Nunca nós tivemos tantas pessoas com tantos votos, individualmente. Porque as pessoas recebiam lá um vídeo e uma mensagem e elas acabavam se encantando, gostando, enfim, apoiando e acabavam dando seu voto na perspectiva de que mudar tudo, trocar tudo, e trocar tudo significa trocar especialmente quem está há mais tempo, e é o meu caso, né? Estava há mais tempo, então quem tinha mais anos de política, o desgaste era maior, tinha que trocar tudo para melhorar. E eu tenho andado pela região, pelo estado, e eu vejo que as pessoas estão já com um pensamento diferente. Eu vejo que 2 coisas são importantes nessa eleição. Primeiro, a experiência, porque tivemos episódios de pessoas sem experiência e que acabavam não representando a população de forma adequada, eficiente. E a outra questão é os vínculos, a proximidade, o compromisso. Porque você vota por sem demérito a quem recebeu o voto, mas aqui em Botucatu, pessoas receberam 5, 6 mil votos, vários, e não tem vínculo. Amanhã a cidade precisa, a Unesp precisa, a cidade precisa reivindicar, uma entidade assistencial precisa, não tem contato. Não vai resolver o problema. Então, a experiência e o comprometimento, os vínculos vão pesar nessa eleição, Júnior. Então foi por isso na eleição passada que aconteceu esse fenômeno. E o motivo a pergunta específica que você fez, o motivo de eu ser candidato novamente, é que eu sou economista de formação, né? Mas sou político de vocação. E acho que há um tempo atrás era meio assim pejorativo dizer que era político. E nós temos que dizer que a política é aquela que resolve as coisas da vida das pessoas. É através da política que uma cidade melhora ou piora, um estado melhora ou piora e o país piora ou melhora, através da política. E eu, retornando lá atrás, quando fui prefeito em São Manuel, um ano antes eu fazia a economia aqui na Unifac. E se tivessem me dito assim, você vai ser o prefeito, eu achava que não é possível que isso vá acontecer. Mas a coisa foi se desenrolando, foi caminhando nesse sentido, e eu entendo que isso é o meu destino, é a minha vocação, é aquilo que eu tenho que fazer. Então, eu quero voltar para continuar o trabalho que eu realizei em nossa região, pela Unesp, por Botucatu, com tantas obras, enfim, nós temos muita coisa para fazer. E eu tenho ouvido, aí sem falsa modéstia, que a região se ressentiu muito, porque ficou desamparada. Existem outras pessoas mais distantes que ajudam? Existem, mas não há comparação daquilo que eu fazia pela região e percebo que as pessoas estão com saudade. Milton, candidato, o que nós temos
de pauta para Botucatu? O que o senhor consegue enxergar de deficiência? O que o senhor consegue enxergar que Botucatu precisa e que será uma bandeira lá em Brasília? Olha, a minha pauta principal aqui sempre foi a saúde. Eu ajudei muito a Unesp durante 20 anos. Todos os anos nós destinamos recursos para a Unesp. O hospital, aliás, o pronto-socorro do hospital foi construído com recursos que eu destinei, ampliações no hospital, equipamentos para o hospital e especialmente, Júnior, em 2017 nós conseguimos elevar o teto do SUS do hospital em 6 milhões por ano. Por que é difícil isso? Para explicar, o teto, uma vez implantado, ele fica para sempre. Então, os governos todos, sejam eles quais forem, eles não querem mexer no teto. É mais fácil dar um equipamento, gastar lá 5 milhões e é uma vez só. Agora o teto é todo ano e é permanente. Por conta disso, já está fazendo 5 anos. O Hospital das Clínicas já recebeu, nesses 5 anos, 30 milhões só do aumento do teto. Então, essa é a nossa prioridade. Além disso, nós temos que pensar na infraestrutura da nossa região, porque a infraestrutura é o alicerce para que a gente possa pleitear novos investimentos privados, e nesse aspecto vejo o Pardini numa direção muito importante, que é a represa do Rio Pardo que ele está construindo. Isso remete para dar segurança hídrica para Botucatu para os próximos anos, e nós precisamos continuar com essa vertente de ser um polo atrativo de empreendedores privados, para que a situação do emprego, a situação de desenvolvimento, não só de Botucatu, mas de toda a região, possa ser atendida. Então, eu acho que essas são as questões principais. E volto a dizer, a saúde, porque nós temos realmente hoje uma fila de espera para as cirurgias eletivas, e estão nas minhas propostas. Eu tenho aqui uma proposta, eu fiz 5 pontos principais. E esses 5 pontos, estão nos 5 pontos, conquistar recursos para diminuir a fila de cirurgia eletiva e de exames. É claro que a conta é difícil, e essa eleição ela é diferente, né? Porque não temos mais as coligações, hoje é o partido que vai fazer um candidato. O que é uma boa coisa, viu? O senhor acha que... Eu acho que é bom. Eu votei ainda em 2017. O fim das coligações, nós votamos uma emenda constitucional e defendo isso. Nós temos que diminuir, isso foi feito para diminuir o número de partidos políticos. Nós não temos 25 ideologias no nosso país. Então é uma medida acertada. Desculpe te interromper. Imagina, eu me lembro que em 2010, quando o seu então partido PL tinha o Tiririca como candidato, o senhor falou assim: eu sou contra. Colocaram isso, mas eu sou contra. Mas ele puxou bastante voto, ajudou a muitos, digamos, pesos pesados do PL a entrarem. O que o PSD tem a oferecer como puxador de voto agora, e qual que é a conta que o PSD tem que fazer para uma cadeira? Bom, primeiro, eu sempre fui contra, como você relembrou aqui. Eu não fui para o PSD por conta de puxador de voto. Não existe puxador de voto no PSD. A nossa perspectiva é que o PSD eleja 4 ou 5 deputados. E eu pretendo estar nesse grupo. Eu acho que eu vou ser o terceiro do partido. O corte estima-se em 80, 90 mil. Mas, Júnior, a gente precisa pensar acima disso. Eu acho que é preciso ter mais de 100 mil votos para ter tranquilidade de ter a eleição garantida. É como a chapa de vereadores. Nós não podemos... Eu vou para aquele partido porque ali o corte é menor e tudo mais, e você acaba contando com essa possibilidade. Não, a gente tem que buscar voto, tem que levar o nosso nome, tem que trabalhar para que tenha tranquilidade e não fique dependendo dessa questão de ser o corte um pouco maior, um pouco menor. Eu acredito que em qualquer partido, quem tem acima de 100 mil votos está eleito. Aliás, hoje não sei se em todos não, viu? O PL, meu antigo partido, as especulações é que o corte lá vai subir para 130 mil.
130 mil. 130 mil. Tem uma chapa foi muita gente para o partido, e isso vai... É como vereador, você pega uma chapa que tem um monte de gente, e gente boa de voto, isso aumenta o corte. O senhor sempre foi muito bem votado em todo o estado, né? Conseguindo votos em praticamente todos os municípios do estado de São Paulo. Como é que está sendo essa andança? Como é que está sendo essa caravana pelo estado de São Paulo? Está sendo muito boa, viu, Júnior? Eu sempre fiz na média 120 mil votos. Fiz 130, fiz 116, mas era sempre a minha marca em todas as eleições. E o que eu disse há pouco, que ouço de prefeitos, ouço de vereadores, ouço de várias entidades que eu sempre ajudei, essa observação de que fiz falta, que se eu estivesse aqui, mais recursos iam ser destinados, e esses recursos fizeram falta para cidades, para a infraestrutura, para a saúde, para a educação, para o desenvolvimento, enfim. Então, isso me leva a crer que a situação volta à normalidade, volta ao estágio de eleições anteriores. Além disso, o destino acabou me colocando numa situação de ter uma dobradinha, que é uma dobradinha muito forte, em Barueri. Nesse tempo, que eu fiquei como primeiro suplente na eleição passada, eu fui secretário de governo do prefeito Furlan por 2 anos e meio, e a deputada Bruna Furlan, que é filha do Furlan, foi minha colega lá em Brasília por 3 mandatos. Ela decidiu a candidatura como deputada estadual. Então isso abriu uma possibilidade de realizarmos lá uma dobradinha que é bastante forte, com o apoio total do prefeito Furlan, e isso abre uma nova perspectiva de um local, de uma região oeste da Grande São Paulo, que eu nunca tive nenhum tipo de atuação. Então isso vai, com toda certeza, reforçar a nossa possibilidade de conquistar a eleição e continuar o trabalho que a gente sempre fez pela região. Eu, inclusive, cunhei um slogan, né, que já fiz, eu sei fazer e com certeza vou fazer ainda muito mais. O senhor sempre manteve escritório político aqui na cidade de Botucatu, sempre foi muito bem votado aqui em Botucatu, até naquela eleição de 90, né, quando nós tínhamos o Jamil Cury, candidato, o senhor abocanhou muitos votos aqui. E veja, na eleição passada, eu continuei sendo o deputado federal mais votado. Aqui em Botucatu. É nesse ponto que eu ia chegar. Foi o deputado federal mais votado em Botucatu, mas uma votação aquém de 2014. Para se ter uma ideia, na 2014 eu tive 23 mil votos, fui mais votado. 2018 tive 8 mil votos e fui mais votado, mas com uma diferença muito grande numericamente. E tirando alguns candidatos de peso que vieram de fora, não tinha nenhuma figura de peso local, né? Quase que o João Cury saiu, não saiu por outros motivos, foi ser secretário de Estado por alguns meses, mas esse ano o senhor tem a companhia do João Cury. Os senhores já dividiram algumas curvas aí. O que o senhor espera de um embate desse? Olha, não é um embate direto, né? Eu acho há natural. Uma divisão clara de votos. Veja, eu acho natural, Júnior, porque veja, no passado, vamos rememorar, eu disputei com o Pedro Manhães uma eleição aqui. Disputei depois outra eleição com o Panhose. Com todo respeito ao Pedro Manhães, que é uma figura que a gente gosta, mas o João Cury tem um peso político muito maior, 2 anos, 2 mandatos como prefeito aqui. Sim, mas de qualquer forma, é uma pessoa que se colocava como o candidato da cidade, né? E é engraçado essa história, aproveitando para dizer que eu acho assim controverso quando alguém fala assim: precisa votar em alguém da cidade. Então significa dizer que esse candidato que fala isso não pode pedir voto em outro lugar. Porque só vale para ele pedir, não para os outros. Veja a incoerência. Porque um deputado precisa ser votado em várias cidades. Não tem como ele ser eleito por uma cidade só. Entendeu? Então, não, tem que votar porque é de Botucatu, tem que votar porque é de Botucatu.
Então é um discurso incoerente, porque daí ele tem que pedir voto em São Manuel, tem que pedir voto em Lençóis, tem que pedir voto em Pardinho. Se ele fala que tem que votar sempre no da cidade, é incoerente pedir voto em outro lugar. Eu respeito o João. O João foi um prefeito que realizou um grande trabalho aqui, está enfrentando algumas dificuldades agora com essa questão da candidatura, mas tudo isso faz parte. Então, nós vamos ter uma eleição tranquila. Eu me coloco de uma forma como sempre me coloquei, e a decisão é da população, né? Como candidato, como eu disse no começo, Júnior, a gente não pode buscar uma chapa, que é a chapa que vai ter o menor corte, que vai ser mais fácil. Você também não pode dizer que não pode concorrer com A, com B ou com C. A gente concorre com todo mundo, sem nenhum problema. Há alguma mágoa com o prefeito Mário Pardini, que apoiou o Samuel Moreira na última eleição? Não, eu me dou muito bem com o prefeito Pardini. Inclusive, nós fizemos vídeos a respeito de obras importantes. Eu conquistei o viaduto para Botucatu. Eu vejo algumas pessoas, sabe aquela história, depois que a onça está morta, aí o cara vai, põe o pé em cima da onça e faz a foto. Os recursos foram 100% do governo federal. Eu sei o que deu de trabalho para mim colocar esse dinheiro no orçamento para fazer o viaduto, que é uma obra extraordinária, mudou a característica lá do Jardim Cristina, do Jardim Paraíso, uma obra sensacional, uma obra importantíssima, e eu fiz com o Pardini lá um vídeo, e o Pardini usou uma expressão que é a correta. Nós temos que ser justos e falar a verdade. É isso. E fizemos também uma gravação no Cachoeirinha, porque eu acompanhei o Pardini junto com o secretário da cidade, aliás, ministro, não secretário, ministro das cidades, e existia assim, no Brasil inteiro, a demanda era de mais de 1 milhão de casas populares. Mais de 1 milhão, a demanda no Brasil todo. O governo tinha dinheiro para fazer 100 mil casas. Então, imagine a briga com o Nordeste, com outros estados, para que Botucatu pudesse receber 1.000 apartamentos. Nós tínhamos a conta de 10 para 1. Mas eu fui lá, usei o meu peso político, o meu prestígio junto ao governo, para trazer o Cachoeirinha. Então nós fizemos 2 vídeos, no Cachoeirinha e no Viaduto, que foram obras que, para minha alegria e para minha satisfação, eu pude conquistar para Botucatu. E me dou muito bem com ele, isso não tem problema nenhum. É normal, o prefeito, como é demandado por vários parlamentares, é normal que ele atue com outros, né? É normal, não tem nenhuma coisa estranha nisso. Chegou no dia 2 de outubro, alguma coisa aconteceu de errado ali e o Milton Monte não conseguiu voltar para a Câmara dos Deputados. Qual que é a continuidade da sua vida política? Olha, eu vou repetir o que eu disse aqui. Eu sou economista de formação e sou político por vocação. Eu não penso nessa hipótese. Eu tenho plena confiança de que vou vencer as eleições no dia 2. Não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, isso pode acontecer. A gente nunca vai sair da política, não tem como. A gente que tem essa vocação e que tem uma vida toda dedicada a melhorar a vida das pessoas, não tem como parar de fazer. A não ser que aí eu não esteja mais aqui. Fora disso, a gente vai continuar sempre sendo político, sempre se preocupando com as coisas da região e sempre se preocupando com as pessoas. Mas vou repetir, Júnior, tenho plena convicção de que eu vou me eleger e eu sei que nós vamos ter muito trabalho pela frente. Nós vamos ter trabalho no Congresso Nacional. Eu sou contra as emendas secretas. Isso é uma aberração que existe, inclusive inconstitucional. Como é que você destina um dinheiro público secretamente? Não pode ter dinheiro público secreto. Isso é um absurdo. Isso é um contrassenso. Então nós temos muitas coisas para resolver. Nós temos hoje uma situação difícil para as pessoas. Esse programa que eu apresentei aqui, nós falamos aqui de saúde, que é ajudar a Santa Casa, ajudar hospitais. Nós falamos de emprego. Eu quero fazer um programa de emprego para a juventude. Um programa eficiente, robusto, onde o empresário receba incentivo fiscal para contratar o jovem egresso do ensino médio
do ensino técnico ou do ensino superior. Porque se não fizer isso, nós não vamos dar um encaminhamento adequado à juventude. Porque você vai pedir um emprego, a primeira coisa que pergunto para você é o que é. Tem experiência? Como é que você vai ter experiência se você nunca trabalhou? Então, é uma missão que eu quero ter. Tratar das questões sociais, que nós temos problemas que precisamos resolver. Eu acho que vivemos hoje um momento de pouca inclusão, de pouca empatia. Nós temos que ter inclusão em todos os sentidos, no sentido religioso, no sentido social, no sentido sexual, no sentido de algumas dificuldades. Por exemplo, eu vejo, às vezes, crianças do espectro autista que são rejeitadas nas escolas. Nós temos que ter um país incluso. Nós somos cristãos, todos filhos de Deus, então nós temos que ter uma preocupação com essa questão. Nós temos que cuidar da educação. Nenhum país do mundo conseguiu prosperar se não apoiar a educação. E educação significa melhorar salário de professor, significa apoiar as universidades públicas, significa ter um ensino fundamental de qualidade, significa fazer com que tenhamos novos métodos, porque esse método do giz e da lousa já está ultrapassado. Nós temos que motivar os alunos a pesquisar. No meu tempo, minha mãe e meus pais compraram a Barça. Porque tinha que comprar a Barça, e pagava por mês, era caro a Barça, né? As pessoas mais velhas sabem disso. Porque era a nossa fonte de consulta. Hoje o Google. Temos que despertar no aluno o interesse dele de pesquisar. Porque se ele vai pesquisar um assunto, se ele se interessa por aquilo, com certeza ele vai aprender aquele assunto com muito mais facilidade do que se fosse um simples decoreba. Nós temos que melhorar essa questão da educação. Nós temos que pensar nas cidades do futuro. Nós temos que ter hoje, com essa nova tecnologia, com 5G, nós temos que ter cidades integradas na tecnologia. Nós temos que ter plataformas, no serviço público inclusive, que possam servir de suporte na saúde, na educação. Nós temos que ter redes de Wi-Fi gratuitos para a população. Então, nós temos um programa que elenca os pontos principais, Júnior, e que nós sabemos que nós vamos ter muito trabalho. Mas o trabalho não me afugenta, e eu tenho, ao mesmo tempo que convicção de que nós vamos ter muito o que fazer, eu estou disposto a fazer e continuar fazendo pela região. Infelizmente o nosso tempo é curto, né? Daria para falar de política. Daria para falar muita coisa. Daria para a gente entrar em política a manhã inteira falando aqui. Candidato, gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais em 2 minutos e meio de entrevista que nós temos. Olha, eu quero primeiro agradecer a oportunidade de conversar com a população de Botucatu e também de toda a nossa região. Eu venho aqui com uma proposta de trabalho, de continuar ajudando as principais causas que nós temos, especialmente a Unesp e o desenvolvimento da nossa região. Eu já fiz muita coisa ao longo desses meus mandatos, foram 7 mandatos como parlamentar. Eu não vou para Brasília para aprender, eu conheço o caminho das pedras em Brasília, eu sei como buscar recursos, e eu quero aqui, humildemente, pedir o seu voto. Nós não temos a oportunidade de conversar com todas as pessoas, então através aqui da Criativa, através de tantas outras possibilidades da rede social, por exemplo, que a gente pede o voto, pede o apoio seu, de sua família, dos seus amigos, para que a gente continue o nosso trabalho. O meu número é 5599 e é o primeiro voto da urna, no dia 2 de outubro, próximo, daqui a uma semana e pouco. Não nesse domingo agora, no outro domingo. 9 dias. Eu peço com toda a humildade o seu voto. E você pode ter certeza que nós vamos continuar trabalhando como sempre trabalhamos, com muita seriedade, com muita dedicação e pensando sempre no bem-estar das pessoas. É isso que importa. A política é feita para isso, para que a gente possa melhorar a vida das pessoas, e este sempre foi e continua sendo o nosso objetivo. Já fiz,
sei fazer e juntos nós vamos fazer muito mais. Muito obrigado, candidato Milton Monte. Bom dia. Boa caminhada. Eu que agradeço. Obrigado. Um abraço a todos.